Amem todos os sentidos. Seja, cresça, faça cada segundo valer a pena. Tribal é coisa boa, é vida. Sinta você também. E aí, meu povo, boa tarde, boa noite, bom dia, como vocês estão? Que saudade de estar aqui com vocês. Tudo novo agora, mas o que é bom continua. Eu aqui, Augusto Maia, com vocês. E na direção, meu sócio e amigo Sampaio. É mais que um prazer estar de volta, falando sobre o que a gente gosta, sobre a nossa cena. E ó, eu não vou ter muita desonra hoje, porque a nossa convidada, qualquer dica que eu der, facinho vocês vão adivinhar. Mas é ela, nossa missionária da felicidade, Ana Heloíse. Pode entrar, por favor. Finalmente eu tô aqui. Finalmente, eu que sou a ouvinte, não é ouvinte, eu sou espectadora assídua deste canal. E agora deu um upgrade que eu tô assim, gente, que lindo tá aqui. Obrigado, bem bonito, muito obrigado. Gostei. É uma honra te ter aqui. Muito obrigado pela presença, pelo seu tempo, que eu sei que ele é corrido bastante. É corrido, mas assim, eu queria muito vir aqui. Primeiro que eu já te conheço há muito tempo e eu vi o quanto você estava se aprofundando nos temas aqui. Isso é muito bom, não é aquela coisa rasa, né? Aqui você conhece muito da cena, conhece muitos DJs. Então, as perguntas, o que aborda, acaba sendo bem interessante. Você fala, quero ir lá. Nossa cena merece, né? Até porque tribal é o quê? Coisa boa. Tribal é coisa boa. Só uma curiosidade que eu acho que muitos não sabem. A Anne ajudou a fazer a logo, né? Eu tô acompanhando isso desde do embrião. A Anne ajudou a fazer a logo, eu tava lá criando naquela coisa, mandei num grupo que a gente tem, aí ela foi... Peraí, rapidinho, ela foi me mandando privado, né? A gente foi depois, só colocou o microfone, o fone de ouvido, e aí saiu, deu vida. Eu adoro mexer com essas coisas, assim, com arte, todo tipo de arte, na verdade. Então, quando você veio ali perguntando, pedindo opinião e tudo mais, eu falei, peraí, deixa eu ver. Parei tudo. Abri o notebook deixa eu abrir o notebook aqui pra gente ver e tal. Até porque, assim, a proposta sua é muito boa aqui, né? Falar sobre tribal, ainda mais no estilo da gente, que a gente não tem quase oportunidade em lado nenhum, nem em grandes festivais, nem em lugares, por exemplo, como grandes podcasts. É quase impossível você ver alguém do tribal estar representando o tribal dentro de uma área, né, de uma área fora desse nosso universo. Então, e uma cena tão rica, né? E um estilo musical muito gostoso, né? Muito divertido. Eu sempre falo isso, o tribal, ele não merecia ser uma coisa tão setorizada, assim, de um grupo de pessoas. Ele devia ser para todo mundo, assim. Devia sair de casa e estar ouvindo na rádio o tribal. Sim. E existe isso, na verdade, né? O estilo quebrado de música, na verdade, a gente encontra ele dentro de muitas outras músicas eletrônicas. Mas quando se fala de tribal house mesmo, enquanto estilos, produtores, ele acaba sendo setorizado só mais para um segmento mesmo. Mas a gente está aqui para isso, para dar visibilidade e mostrar que a nossa cena merece. Que o tribal merece, com certeza. O nosso papo vai ser longo, com certeza. A gente tem muita coisa para falar. Eu e a Ana, a gente tem até que tomar cuidado, que ela gosta de falar e eu gosto de falar. Os dois com muito conhecimento. Mas eu vou começar um pouquinho fazendo umas perguntinhas que eu, como sou fã, acho que vários fãs também têm a curiosidade, também querem saber. Eu vi que você, né, já falou um pouquinho sobre o seu trabalho. Mas há quanto tempo você toca profissionalmente? Ixi, é melhor não falar, porque eu vou entregar a idade. Não, brincadeira. Eu toco há 17 anos. Eu comecei a tocar em 2006, numa época que era tudo muito diferente do que é hoje. Então, eu já atravessei bastante fases, bastante estilos musicais também, porque eu fui migrando, eu fui também me recompreendendo dentro do que eu gostava de música, que eu sempre fui muito ampla. Eu sempre falo isso com os meus alunos até, que eu sou o tipo de pessoa que eu fui criada ouvindo de axé a Led Zeppelin. Sabe? Então, quando eu fui tocar, isso vem pra música também. Eu gostava de coisas diferentes. Quando eu comecei a tocar, comecei tocando house mais underground, e aí caí para um electro minimal, toquei EDM, toquei tech house, um pouquinho diferente do tech house como ele é hoje. E aí, de 2015, a decisão que eu... Quando eu tive a decisão mesmo de vir para esse universo, de realmente estudar tribal e falar quem são as pessoas, quem são os produtores, como é que é essa cena, foi em 2015, quando eu toquei no meu último Hell in Heaven. Eu ia te perguntar. Eu já toquei em 5 Hell in Heaven. O primeiro play na cena foi... Muito louco foi isso. Na Hell?
primeiro sei, assim, na cena LGBT, no Não, tribal? na verdade, assim, ó. Quando eu comecei a tocar, eu comecei tocando house underground. Então, são tipos de festas que elas são abertas a todo mundo. Não é bem uma festa nem hétero, nem gay. Ela é uma festa alternativa. Então, vai de todo mundo, assim, todo tipo de pessoa. E aí, logo depois, surgiu um convite para tocar numa festa que era uma festa mais gay, digamos assim, tipo, como a gente entende hoje, uma festa de tribal. Bem segmentada mesmo. E aí, eu fui tocar, chamava Friends Party, em 2006. Olha, lembro o nome certinho, não tem como esquecer, né? Então, que não tem como esquecer. Eu toquei nessa festa e logo depois eu recebi um convite para tocar na Off Club em Salvador, que era o clube que existiu durante muitos anos em Salvador, antes de existir a San Sebastian. E aí, na Off, os meninos aí, Magal, me conheceram tocando e me fizeram o convite para ir para a San. Aí você falou, Anne, mas você migrou depois? O que acontecia? Eu não entendia muito bem. Eu era tipo de DJ... que eu tocava em vários lados. Então, eu tocava na Sam, por exemplo, eu não conhecia os ícones da cena, supomos. Eu não conhecia, eu já até falei para ela isso, inclusive, eu não conhecia a Amanda, a Nick, que eram cantoras muito conhecidas. Eu simplesmente baixava uma porção de músicas ali e tocava. Nessa época funcionava, porque o público ele não estava tão fixo numa sonoridade e não aceitava outra coisa. Então eu fazia uma mescla de coisas de tribal, misturado com coisas de EDM, e aquilo ali funcionava. Obviamente eu não chamava atenção a ponto de falar, Anne Luiz vai rodar o Brasil tocando isso. Isso não ia acontecer. Tanto é que nessa época eu toquei numa festa da Lili. Ai, Lili. Olha que louco. Maravilhosa. Lá no Lili, que é maravilhosa, que me deu uma oportunidade lá atrás, a convite do Zé Augusto, na verdade. Foi eu e outro residente lá da Sam, eu fui tocar na festa da Lili. Só que você vê como as oportunidades, a gente precisa fazer as oportunidades acontecerem. Eu tive a oportunidade de tocar na festa da Lili há mais de 10 anos atrás, só que eu não estava preparada para essa oportunidade. Eu fazia uma sonoridade que não foi na veia das pessoas. A Lili até elogiou muito, falou, ai, gostei muito e tudo mais. Mas aquela coisa, um DJ, quando ele está preparado mesmo, ele vai acontecer. Sim, ele vai certeza. ser o nome daquilo ali. E aí, o público vai procurar por ele depois. E aí, a coisa começa a fortalecer o nome dele, né? O branding dele. Só que naquela época, eu fiz o mesmo som que eu estava fazendo. É um som miscelâneo e tudo mais. As pessoas me pararam na festa e falaram, nossa, que legal, que legal. Mas... o que legal morreu ali. Então, eu não estava preparada para aquela oportunidade toda. Eu só fui voltar a tocar na festa da Lili lá para 2018. É uma responsabilidade, eu né? acho. Realmente tem que estar preparado, né? Subir num palco da Lili. Eu falo muito isso eu conto muitas histórias e conto muito para os meus alunos. Eita, caiu. Que às vezes, a gente espera muito a sorte acontecer e, na verdade, a sorte é a gente que faz. Exatamente. Dizer que as coisas aconteceram por sorte é uma sensação de conforto para as pessoas que elas não querem correr atrás, ou que por algum motivo de procrastinação, ou de critérios demais, ou de preguiça. Tem vários motivos que fazem parte de uma pessoa não querer correr atrás para ela acontecer a carreira dela. Mas toda vez que ela tem isso nela, de alguma forma, essa dificuldade, ela costuma olhar para outra pessoa e achar que foi sorte. E não é sorte, as pessoas conseguem... Até porque ela nunca sabe pessoas também o que ela passou, sorte. né? A gente vê só onde a pessoa tá, a gente nunca sabe o que ela fez para estar onde ela tá, né? Com certeza, com certeza. Eu já passei por muita coisa, né? Ao longo desses 17 anos aqui. Eu vivo contando essas histórias por aí, porque são histórias meio cabulosas, de contratante que vai no quarto, atrás. Eu peguei Imagina, quantos ônibus andar 12 horas de estrada eu já peguei na vida. Exato, assim, hoje o povo me vê pegando um avião para Paris e acha que eu nasci ditado, assim, né? O pessoal vê o close, né? Eu costumo dizer que é o cume de uma história, de uma trajetória que vem de 17 anos. É muito tempo, muito estudo, muita coisa, muito investimento de dinheiro, de tempo, de marca, de tudo, assim. Você tem que realmente querer muito para fazer a sorte acontecer. 17 anos é muito tempo, né? Assim, eu não estou nem querendo falar muito esses anos aí, não. 17 anos, eu já sei que disse aí que você não pretende tocar ainda durante muito tempo. Mas antes de a gente falar um pouquinho sobre isso, 17 anos é muita estrada, é muito chão. Tem algum sonho ainda que não realizou, quer realizar?
Algum lugar que você ainda não tocou, que você tem vontade? Eu tenho uma coisa comigo, Augusto, que eu tenho muita... A gente veio conversando isso no carro ali, inclusive. Eu tenho uma dificuldade muito grande quando eu me frustro por não ter conseguido alguma coisa. Então, eu sempre evitei, isso é uma questão de terapia, tá? Momento de terapia aqui. Eu sempre evitei muito colocar metas e coisas assim, porque quando eu não consigo elas, eu me frustro muito. Então, tudo que eu fiz na minha vida deu muito certo. As coisas deram certo, desde uma festa a uma marca. Mas aí você fala, Anne, mas é porque é muito incrível? Não, é porque eu só faço quando eu vejo uma probabilidade mesmo muito grande daquilo ali acontecer e aquilo ali dar certo. Então, eu evito pensar assim, um dia que eu gostaria de tocar no Tomorrowland, eu olho e falo, é impossível. Talvez o tribal ainda consiga chegar nesse nível, e essa é uma batalha muito que eu quero. Palco lá. Eu quero muito travar, eu quero muito que isso aconteça, mas eu sinceramente acho que isso não acontece mais para a minha geração de DJ. Não acontece para a minha geração, que eu digo para mim, porque eu não tenho mais um tempo tão longo nessa cena. Eu não quero ser a DJ que vai ligar para contratante pedindo data, pedindo uma oportunidade, pelo amor de Deus. Se tudo der certo, se meu trabalho der certo, eu quero ser essa pessoa que vou parar no auge. Vou parar para deixar saudade. Eu acho que é o ideal, né? A gente tem que parar no auge, né? E assim, mas querendo ou não... mas é que é difícil, né? Difícil. A gente precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro, pagar contas, aluguéis e afins, né? Sim, tem isso no meio do caminho. Né? E assim, mas eu acho também que você não vai passar por isso, porque você é o tipo de DJ que, se continuar, acho que tocando 10 anos, você se renova. Você estuda a cena, você estuda a sonoridade. Uma coisa que eu já ouvi você comentando, você estuda a pista, você estuda quem está te ouvindo. Isso é muito importante. Eu acho que quem se atualiza, quem estuda, quem busca atrás, eu acho que isso reflete no resultado da carreira. Na verdade, assim, a minha trajetória, isso é particular de cada DJ. A minha trajetória sempre foi, eu vou fazer essas pessoas se divertirem aí, custe o que custar. Então, se na época eu estava tocando minimal numa rave, como eu já cheguei a tocar, por exemplo, várias raves em Salvador, quem for de Salvador talvez, e tiver um pouquinho mais de idade, vai se lembrar, porque eu tocava em festa de areia mesmo, no chão, sabe? Eu tocava em festas que eram, de fato, completamente diferente de tudo que hoje você imagina a Dani Luiz, que está no salto alto e... Um escarpão. Aí você fala, Anne, mas que Anne Luiz é essa que ela faz tantas coisas assim diferentes e tudo mais? É porque eu sou assim. Eu sou muito diferente. Eu gosto de coisas completamente diferentes. Eu, antes de pertencer a The Week, em São Paulo, eu ia muito mais no The Ed, no Glória, por exemplo, no Jerome, do que em si... eu ir para The Week, entende? Sim. Mas eu sempre gostei do tribal, porque eu gosto da alegria. E eu acho que a Anne Luiz do palco, ela é muito colorida, é muito alegre e tudo mais. Então acabou que o tribal, eu acho que dá match com essa energia toda. Mas eu sempre me propus a pensar assim, é isso que eu vou fazer? É uma loja? É um restaurante hoje? É isso que eu vou ter que tocar? Mas eu tenho minha sonoridade. Não, eu preciso fazer essas pessoas se divertirem da forma que elas estão ali. Exato. Então, mesmo quando era para fazer um warm-up, mesmo quando eu ia tocar num restaurante, por exemplo, com pessoas sentadas, ou quando eu ia fazer uma trilha, já trabalhei em semana de moda, já fiz muita coisa em muitos segmentos diferentes também. E todos eles na minha cabeça, acho que porque também eu precisava trabalhar, precisava ganhar dinheiro, precisava me sustentar, porque chegou uma época da minha vida que eu não tinha apoio da minha família, porque eles não gostavam do que eu fazia e tudo mais, então eu tive que trabalhar como DJ. Então, é isso, Anne. Pintou ali para você fazer, eu vou fazer. Mas é sentado? Numa rave? Vamos fazer. Vamos estudar, porque tem que estudar. Isso eu faço até hoje, qualquer pista que eu vá. De qualquer país, qualquer cidade. Eu falo isso com os meus alunos bastante. A minha proposta é essa como DJ. Claro, ninguém pode chegar, por exemplo, eu vou ouvir Anne em Paris, vai ser completamente diferente do Brasil. Não pode, porque a pessoa tem que te reconhecer. Sim. Mas existe um 30% do meu set que ele vai flutuar a depender da noite. Que vai depender de uma análise, de eu olhar. Recentemente agora, no dia que eu inclusive torci meu pé, que meu pé está torcido aqui. No dia que eu torci meu pé, eu reparei que eu entrei muito forte demais na pista. Aí eu falei, Anne, tá forte demais. Diminuí um BPM da música, comecei a colocar coisas um pouco mais leves, porque eu olhei para as pessoas e eu via que elas estavam mais leves e derretidas e fofinhas, não estavam numa agressividade, e que é muito comum da Anne Luiz. Eu começo muito agitada, eu sou muito agitada no palco, então eu acabo transferindo isso para minha ansiedade na música. Eu mixo rápido e vem uma música em cima da outra. Então, existe essa análise. Claro que, obviamente, eu posso errar,
posso errar. E a gente erra muito, como qualquer pessoa também, qualquer DJ. Mas o meu objetivo ali sempre é de que eu consiga acertar e que eu consiga fazer da noite das pessoas algo realmente único, incrível, uma experiência muito legal. Hoje eu estou muito preocupada com isso, Augusto. Quanto mais eu fui crescendo, mais eu fui me dando conta da responsabilidade que era. Porque antigamente, por exemplo, quando eu vinha para cá, para BH, tocar no Giz, em que tinham vários DJs, inclusive muito mais conhecidos, mais famosos, a minha responsabilidade em cima daquela noite não era tão grande. Só que hoje, como eu tenho sido headliner em todos os lugares que eu vou... A cobrança é maior, né? Às vezes é um pânico que você fica. Do produtor e até sua mesmo, né? Com você. Sim, porque imagina, a pessoa, ela saiu de casa, ela comprou uma roupa para ir, ou ela pegou um trem, feito lá na Europa, eles pegam um trem demais, pegou um avião, organizou com os amigos, se preparou, fez aquela coisa, a galera fez o corre todo, tudo para ir para balada, e depende de você, porque você está no melhor horário da noite e depende da sua responsabilidade com aquela pista para que aquela noite daquela pessoa tenha valido tudo aquilo. E o pior, se for ruim, ela volta segunda-feira para trabalhar e cada um de nós, socialmente, a gente tem uma função, né? A minha é divertir as pessoas. A de um médico vai ser cuidar de alguém quando está doente. Assim como a outra pessoa que é um engenheiro, segunda-feira ele vai voltar a trabalhar. Exatamente. Para construir um prédio e ele precisa estar bem, ele precisa estar relaxado e com aquela sensação de, meu Deus, o final de semana foi incrível, sabe? A festa que eu fui foi muito boa. Isso meio que relaxa a gente, reanima, reenergiza a gente, né? E aí ficou com essa responsabilidade na minha cabeça. Teve uma época que eu estava muito panicada com isso. Quando eu comecei a virar muito headliner, assim, de todas as festas, até chegar numa festa tipo a Circuit Barcelona, que é você se dar conta de falar assim, gente, é o maior festival do mundo, eu estou tocando na maior festa e eu sou a headliner da maior festa. Aí você fala, meu Deus do céu, e agora? Tipo assim, tá na minha mão, óbvio, a noite é um trabalho de todo mundo junto. É um warm-up bem feito, é um meio de pista bem feito, é um after bem feito. Mas, às vezes, a responsabilidade do seu horário do meio é que você precisa explodir. Não tem outra. É você que tem que explodir aquilo ali. Claro, se tiver alguém depois de um after, tem festa que acontece isso, né? O DJ do meio, ele não é tão bom, aí chega alguém lá no final e fala assim, olha, salvou a festa. Ou então, antes dele entrar, salva a gente. Mas aí, olha bem como é que é o rolê. Quando vem a pessoa do final e ela vai muito bem, às vezes muito melhor do que os outros, a pessoa fala, você salvou a festa. Quando é o headliner, a pessoa tem a obrigação de fazer isso. É tipo assim, não fez mais do que a sua obrigação. Entende? Já o último não, ele salvou a festa. Então eu entrei nas paranoias meio doidas, dentre várias paranoias que eu entrei, né? Na verdade, antes da pandemia, eu vivi um momento dark, depressivo da minha vida, bem difícil. Com tudo isso acontecendo, entre tantas coisas mais. Solidão. A gente vai falar de solidão, é um assunto também que eu vi que você já comentou, que eu acho que assim... eu nunca vou esquecer da Lady Gaga, comentando uma vez, e você, inclusive, falou praticamente a mesma coisa que ela. Você tá ali o tempo todo rodeada de pessoas, tem 1 milhão de pessoas e do nada você tá sozinha, é você com você mesma, dentro do seu quarto de hotel, dentro do seu, né, dentro do avião, correndo para poder não perder um voo. E isso não é fácil, né? Então, a gente vai falar disso já. Mas você comentou sobre seus pais, sua família. Por um tempo não apoiavam você ser DJ? Eu entendo muito o que aconteceu com eles, porque se a gente faz uma leitura dentro da cabeça dos meus pais, que são pessoas tradicionais, né, o que dizem normal, eu odeio essa palavra normal, porque meio que coloca as pessoas numa faixa meio ruim, assim. Igual padrão. Que parece que quem está fora do normal é padrão. Quem está fora do normal é estranho ou esquisito. Mas... eles me criaram e eu sempre fui nerdzinha, aquela menina de 12 graus de miopia. Eu tenho 12 graus de miopia, meu óculos é fundo de garrafa, saca? Aquela menina super boa aluna na escola, que ficava quietinha, andava toda emborcadinha. E aí, do nada, eu entrei para a faculdade de Direito, né? Eu fiz Direito, nessa época eu fazia Direito e Relações Públicas. Eu fiz Direito na Federal da Bahia e IRP na Estadual de lá da Bahia. E RP, para ele, sempre foi a coisa assim, besteira, zoação. Que, na verdade, ela vai ser advogada, vai ser juíza. E aí, do nada, eu viro DJ. Do nada, na cabeça, do nada. Anne vira DJ, que eu fui convidada pelos amigos que eram DJ para eu entrar como aluna no curso que eles estavam fazendo. E aí eu fiz o curso. E eu comecei a namorar mulher.
Então, na cabeça dos meus pais, eu tava louca. O que aconteceu com a minha O que filha, aconteceu? Eu tinha saído de um namorado que eu tive, um boy. Nossa, a menina estudante de direito, namorando um boy, engenheiro, aquela coisa mais, assim, família tradicional brasileira, pra do nada ela virar DJ. E aí, sapatão, muito louca, sabe? Assim, é too much, ainda mais naquela época, 17 anos atrás. Era outra coisa, quase né? não tinha mulher DJ. Era praticamente impossível, assim, você conhecer alguma. Quase não tinha mesmo. 17 anos atrás não tinha. Não, até por Eram tempo poucas. também, né? Se for olhar, vamos pôr aí 5 anos atrás. Se você for olhar, mulheres, né, da cena DJs eram poucas, Sim. né? Quem começou a se destacar muito, primeiro você, depois veio Nath, e por aí foi indo, assim. Mas é que antes delas todas, a gente veio de uma construção de noite de mulheres na cena de tribal, que vem lá de trás com um monte de gente. Eu, quando comecei a tocar, por exemplo, na Off, tinha uma DJ lá na Bahia que chamava Marcinha Cidreira. E já tocava há muito tempo. Bacana. E tocava dentro desse segmento. Agora, óbvio, ela não tinha um alcance nacional. Quem teve um alcance nacional absurdo naquela época e que mudou muito as cartas do jogo, inclusive da cena internacional, foi a Ana Paula. Uhum. Ana Paula hoje não mora mais no Brasil. Aí depois veio essa geração com Gra Ferreira, Ana Flor. Sim, que aí elas já foram, assim, 2 damas divas icônicas do Brasil. Aí foi quando a Ana Paula saiu do Brasil. E aí veio depois essa geração agora, que eu já pertenço a essa geração um pouco mais nova, com um monte de mulheres. E agora o Brasil tá cheio, né? Os lines estão cheios de mulher. Ainda bem, graças a Deus. também. Eu também acho ótimo. Eu adoro, vou ser bem sincero, eu adoro quando eu vejo aquela festa que era o tema de mulher, aí só tem mulher, drag, trans no line. Eu acho incrível, eu acho que dá uma energia, uma magia pra festa diferente. E a gente tem que promover mais isso, né? Sim, eu acho. Eu fiquei bem pensativa do que fazer agora no próximo Maison, e já sei que você daqui a pouco vai falar sobre o Maison, Vamos falar, mas com a gente certeza. pensou e falou, nossa, porque tem todas as limitações de DJs, né? Quem que você pode escolher? Porque tem as concorrências das casas, tem essas coisas todas. Né? Bastante. Então aí você fica, gente, quem que eu vou trazer para poder eu deixar com a cara da festa e ter essa pluralidade, né? De pluralidade. Para exatamente traduzir um pouco do pensamento do que eu tenho hoje, sabe? Às vezes a cabeça da gente vai caindo umas fichas de umas coisas que a gente olha depois e fala assim, gente, mas é tão óbvio isso. Por que você não raciocinou isso antes, Anne? Que louca, sabe? Mas graças a Deus eu estou num processo de cair várias fichas, já tem uns anos, assim, sobre várias coisas da minha vida. E uma delas é sobre a cena da gente, né? O que tem acontecido com a cena de tribal, a oportunidade também que eu tive de estar viajando, de poder conversar com amigos, inclusive mais velhos, que acompanharam a cena, por exemplo, dos Estados Unidos, como foi que ela surgiu, como ela cresceu, o que aconteceu. Entender da boca de quem efetivamente viveu tudo aquilo, porque infelizmente o tribal, por ele não ter, até falei isso aqui no início, a gente não tem muita oportunidade, então não existe livro falando sobre o tribal, não existe documentário. Olha, é assim, né? Faz assim, assado, vai ser assim, você vai enfrentar isso, a solidão, vai acontecer, ninguém, né? Não, mas aí seria um manual de como ser artista. Essa parte da solidão, do que Lady Gaga falou, ela tem uma coisa positiva que eu não tenho. Ela tem gente em volta dela. Isso, eu não tenho ninguém. Vamos lá, você está aqui comigo. Sim. Mas Transado, eu passo muito tempo. Hotel, exato, eu fico sozinha, muito né? sozinha. O tempo todo sozinha. E tem países que eu chego que assim, não tem ninguém falando meu idioma, por exemplo. Eu tenho que ficar falando inglês, espanhol o tempo todo, imigrando um pouquinho de francês. Fiz 2 anos de francês, então eu consigo entender alguma coisa em francês. Me ajuda, né? Me ajuda. Pelo menos para entender e tal, pelo menos para falar que eu não sei falar francês, aí eu consigo falar. A gente comentou sobre a cena, mas e sobre mulheres, a cena tem mudado muito, cada vez ela muda mais, né? Hoje, música não é prioridade mais, né? Para mim errado. Para mim é, isso e para mim errado. Continua sendo. Eu acho que, assim, é um momento que ali, né, o DJ, ele é o artista daquele momento. Ele é a atração daquele momento e ele tem que dar um show, né? E isso, hoje em dia, tem feito cada vez mais. Mas essa questão do show, de fazer um espetáculo, para mim também começou e foi revolucionando por vocês, mulheres. Né? Vocês, mulheres, começaram a trazer figurino, apresentar um tema, uma proposta, fazer uma turnê. E eu acho que isso aí também fez os homens dar uma acordada, buscar atrás de figurino, correr atrás de uma make, buscar fazer coisas diferentes, porque o pessoal viu a repercussão que isso, né, trouxe para o público. Na verdade, assim, eu acho que é um dano muito grande
olha bem como eu falei de responsabilidade com a noite, com responsabilidade com a diversão do outro, você simplesmente ignorar algo que é tão importante, que é música. Música é o fluido de tudo, né? A gente não pode jamais esquecer, eu falo com os meus alunos, toda hora eu falo dos meus alunos, né? Ai, beijo os meus alunos da minha turminha agora de São Paulo. Na verdade, assim, eu sempre penso que técnica e música é a base de qualquer coisa. Sim. Então, desde sempre, quando eu comecei a tocar, o meu professor, Oliver Jack, ele já não está mais entre nós hoje, já partiu agora na pandemia, mas ele sempre me ensinou isso, de ter os ouvidos abertos, de pesquisar coisas muito diferentes. Então, minha pesquisa eu tenho de techno a house, muita coisa, às vezes coisas que eu não toco, às vezes coisas que hoje eu já consigo produzir, eu já consigo trazer isso para dentro do universo do tribal também, de alguma forma, mas é música, e é a nossa forma de se expressar para as pessoas. Claro que a gente está trabalhando também numa cena que ela é muito comercial, e por isso é que começou a ter essa moda, né, na verdade, de que a gente deveria também ser uma performance. Mas também, ao mesmo tempo, os DJs antes, quando eles começaram o papel deles, lá atrás, depois da época de Oswaldo, que foi o primeiro DJ do Brasil, mas eles ficavam numa cabine, uma cabine realmente fechada, lacrada. Não sei se alguém vai ter memória disso, mas ainda existem lugares assim, que era uma cabine que tinha só um vidrozinho, assim. E aí, no momento em que o DJ ele passou a vir para o palco, ele passou a ocupar um espaço de destaque visual e não mais só sonoro. Então, as pessoas passaram a se preocupar com os visuais envolvendo aquilo, né, com o visual do DJ, digamos, vídeos e tudo mais, com a performance do DJ, com o que o DJ vai vestir, até porque ele está numa posição de destaque. Então, as coisas realmente foram mudando, não foi só para a cena da gente, foi mudando para as outras cenas. Na cena da gente, e eu estava ali, foi uma das primeiras mesmo a investir nessa coisa de tour e tudo mais. Em 2017, eu vim com Missionary of Happiness, que virou minha tatuagem, que eu tenho aqui hoje. Sim. E que a gente fez uma tour, que eu fiz aqui, inclusive, em BH também, com violinos e tudo mais. Eu tava. E aí a gente fez uma tour com violinos e tudo. E logo depois a Nath veio e aprimorou essa história de tour, levando a T-Leader. Que aí ela veio com um conceito... Eu fui pro conceito musical, visual, que eu tocava de branco, e a coisa musical. E ela foi pro conceito, que ela é muito boa nisso, eu não, de dançar e afins, e aí ela levou muito para essa área. E aí, aos poucos, as pessoas foram entendendo que isso também era uma coisa interessante. Claro que a gente tem que ter um equilíbrio muito grande. Porque não adianta você ter uma imagem muito maravilhosa e uma performance muito maravilhosa com uma música muito ruim. Exato, com certeza. Ai, Anne, mas tantos DJs estão tendo oportunidade hoje, que eles não deveriam estar tendo essa oportunidade só porque ele é bonito, só porque ele tem um social bom. Gente, então, são coisas da vida, mas em muitas profissões, se você tem um social bom, um network de bastidores bom, gente, e você é bonito, você só não vai se dar bem se você for muito burro. Porque muitas profissões são assim. Claro. Muitas. A vida é assim. A vida ela é assim. A vida é assim. Mas se a gente presta atenção que hoje a gente está cheio de pessoas que estão fazendo mais do mesmo, até de rostinhos bonitos, tem muitos. Sim, corpos, então, as pessoas têm que se concentrar hoje mais em ter uma música sólida, pensar sempre que ela precisa ter um diferencial ali no meio do set dela. Algo que seja... algo que puxa a pessoa para, de alguma forma, ela falar... Eu nunca vi aquilo, eu nunca ouvi isso. E não necessariamente... Gente, tem uma música que eu estou tocando agora, vou falar. It's The Final Countdown. Eu estou tocando essa música direto. E aí, não é uma música que eu produzi, é uma música que eu pesquisei. Pesquisou. E aí eu costumo falar muito isso para as pessoas que... Às vezes, pesquisa, ela é incrível. Você não precisa ficar como DJ correndo atrás de... Ai, a private. Né? Aquela história de DJ, de ficar assim... eu quero a private. Quem não souber o que é private é o seguinte. Existem músicas que são exclusivas em que o produtor, ele cria essa música para ele e para algumas outras pessoas. Isso acontece muito. O Júnior mesmo, um dia desse, ele me mandou umas coisas e ele me mandou o print de para quem ele tinha mandado, que ele faz um bloco de notas para quem ele tinha mandado. Ele tá certo de poder estar cuidando do patrimônio intelectual dele. É o trabalho dele também. Só que aí os DJs entram numa onda de ficar atrás dessas músicas privadas. E, gente, a internet está cheia de coisa boa. Em vez de procurar também fazer a sua private, né? É lógico, produzir é muito mais complexo, né? É muito para muita
muita gente, né? é difícil. A produção, eu tô falando porque eu estudo produção até hoje. É um processo demorado. E olha que eu fiz 7 anos de piano clássico. Para mim, tocar não é o problema, criar uma melodia não é o problema. O problema são todos os quadradinhos e todos os cruzamentos de frequências e todas as coisinhas. Mas é gostoso. Assim, eu gosto muito. Se eu tivesse mais tempo, não fizesse tantas outras coisas, acho que eu estaria muito mais mergulhada em produção musical. Mas acaba que tudo isso, se você é só DJ, você tem uma possibilidade muito grande. Agora, vai te dar trabalho. Você tem que ser aquela pessoa que vai trocar o seu tempo de Netflix pelo computador, pela pesquisa. Não é aquela pessoa de, mas eu cheguei em casa. Não foi sorte. Então, não foi sorte. Não é para ser sorte. Quem gosta de música mesmo não vai se incomodar de trocar um Netflix à noite ou um Grindr à noite por simplesmente você abrir o computador para pesquisar música. Eu sempre falo para os meus alunos, e se for olhar, vai pesquisar, larga o Grindr. E se for olhar, não é só trabalho, é conhecimento que você está, né, adquirindo, indo para dentro de você, digamos que ingerindo, né, conhecimento. Eu acho que conhecimento nunca é demais, né? Acho que é sempre bom a gente saber, pesquisar. Eu, às vezes, estou lá, alguém fala alguma coisa que eu não sei, igual, por exemplo, você já falou o nome de um DJ aí que eu não sabia, não conhecia o primeiro DJ, já vou sair daqui, já vou dar um Google, já vou me informar, porque eu acho que assim, é bom isso. E a gente falando de festa, vamos falar de festa boa, vamos falar de Maison. E ó, primeira edição, sucesso na Tempo, né? Uma coisinha, como é trabalhar na Tempo? Eu queria te perguntar isso. Porque assim, você sabe que já comentei com você que eu sou a louca da estrutura, eu chego, eu conto quantos moves tem, eu vejo o que vai ter de efeito, qual que é o som. Coisa de produtor, nada para poder ficar procurando defeito ou criticar, mas eu acho aquele lugar fantástico. Eu acho que fantástico, assim, é fantástico. É fantástico, é o clube dos clubes, assim, a estrutura é sem igual. Existem alguns clubes no mundo que eu já tive a oportunidade de tocar e que são muito icônicos para mim, o Rebel no Canadá, o Fabric em Madrid e a Tempo em São Paulo. Assim, para mim é a melhor casa do Brasil disparado. E o que eu mais amo, às vezes, de ouvir de lá, às vezes, é a seguinte coisa. Nossa, a festa tinha, sei lá, quantas mil pessoas e tudo funciona. O bar funciona, as filas funcionam. Mas, assim, eu acho que tudo passa, depois agora do processo da gente, da festa do Maison, a gente consegue entender que as festas, às vezes, elas são um reflexo de muita programação, sim, obviamente, mas da energia também de quem está ali conduzindo as coisas, de quem está chefiando. A festa tem a energia do produtor. A festa tem a energia do dono, né? Não tem como. Sempre assim. Sempre. E lá é muito leve de se trabalhar, como profissional, assim. É muito leve, as coisas funcionam, tudo acontece. Você tem uma liberdade muito grande de você propor coisas. Então, o Maison veio já respondendo a curiosidade, às vezes, que as pessoas têm. Me perguntaram algumas vezes. O Maison veio de um convite do Klaus, porque eu tinha uma data com eles. E aí a gente falou assim, mas eu só vou tocar se a gente fizer uma coisa bem bafo. Vamos fazer uma coisa muito bafo, vamos fazer... Porque eu não gosto de me tornar repetitiva, porque eu acho que a gente deixa o público perder a curiosidade. E aí, só chegar a Anne Luiz lá com um lequezinho na mão, tipo... Eu não tenho como fazer milagre em encher uma casa e chegar lá e não ter absolutamente nada numa cidade que eu moro lá. O Giz já está esgotado, inclusive, para hoje, tá, gente? Ai, gente, BH, eu amo BH, meu Deus do céu. Que saudade que eu tava de BH. Pena que eu venho pouquíssimo tempo. Uma vez esse ano, né? E pouquíssimo tempo hoje, eu já volto embora amanhã. Mas eu percebi nesse processo todo da Tempo que teria uma liberdade da gente propor coisas, né? E aí ele falou, então fala o que você quer. Aí lá vai eu e Mônica, porque tudo da Anne Luiz, a Larissa é responsável pelas vendas, né, pelo booking. Claro. E essa parte do direcionamento de carreira, o que a gente vai fazer, a música, o set, azul ou verde ou amarelo, sei lá, toda a parte artística, sou eu e Mônica ali maquinando o processo todo. E aí, Mônica, para quem não sabe, é minha esposa. Não está aqui hoje, beijo, mas está Mônica. Inclusive, beijo, meu amor. A gente voltou e volta e vai. A gente tinha a ideia de fazer esse Maison como uma festa, não na proporção que foi, efetivamente, a gente foi até mais do que a gente imaginava, mas a gente já tinha pensado no projeto, que a gente estava desenvolvendo um projeto primeiro para audiovisual, depois para festa. E aí a gente falou, então vamos falar com o Klaus para a gente aplicar lá o Maison. Quando a gente falou do projeto todo, a gente foi orçar o projeto, aí Klaus falou assim, olha... Vamos lá. Era inicialmente um domingo. Aí Klaus falou assim, dá para fazer, mas
Domingo não dá. Domingo porque não fecha. domingo não vai, a conta não fecha. O projeto da gente foi muito, muito, muito caro. Então, porque teve muita estrutura, tanta coisa, né? Na Teve festa, muita né? estrutura. E o que eu achei mais legal, Foi uma maluquice aqui, foi uma gente loucura fala fazer aquilo. que a cena tem mudado, e eu acho que você deve ter enfrentado alguns desafios, né, fazendo a sua festa. Igual, por exemplo, é um assunto que eu falei que eu ia falar com ela. Hoje em dia, quanto mais passa, a galera quer um VIP, sabe? Quer um VIP, quer chegar lá, não consome no bar, o bar não gira. E eu achei legal que vocês trabalharam para tentar, igual eu ouvi você já falando, a gente tem que fazer a nossa parte para tentar fazer as coisas melhorarem. Sim. Né? Igual você já comentou as suas conversas com o Eudes sobre esse termo de padrão. Então eu acredito também que você, com a sua festa, vai trazer isso, né? Trazer de volta para a cena a magia que a noite tem, sabe? Eu acho que às vezes a noite perdeu muita magia. Acho que às vezes o som também, dependendo da festa, ajuda um pouco. A pessoa chega, ela não vai querer... Dependendo do som que tá lá, a pessoa vai chegar, ela não vai querer tomar um drink, não vai querer tirar uma foto, não vai querer, né, fazer aquele esquenta. A pessoa já chega com aquele som já, o famoso panelado, enfim, como cada um gosta de falar. Mas eu acho que, assim, é importante vocês trazerem isso de volta, né? Resgatar essas coisas que eu acho que a noite tem perdido. E na sua festa tem 1 milhão de cenários, não é uma noite, é uma experiência. É exatamente essa palavra que sempre ficou na nossa cabeça para a gente raciocinar o Maison Missionary. Né? Não é sobre uma festa visual, por exemplo. É sobre uma experiência. Literalmente, é uma experiência. É o meu jeito, assim. Anny, o que é que você mais gostaria que tivesse numa festa? Qual é o tipo de festa que você mais gosta? Que te agrada. Quando é uma experiência. Exato. Então, a gente tentou pensar isso, óbvio, com as limitações que existem, porque no meio da gente, infelizmente... A gente está vivendo já a fase que eu vinha falando já há uns anos de que o Brasil estava chegando num ponto que é muito complicado. O bar, ele gira muito pouco comparado com outras cenas. Até não só com outras cenas, até com a nossa cena mesmo, se for olhar um tempo atrás, nunca foi o forte um bar de uma festa, né, tribal, eletrônica, nunca é o forte, nunca é o bar, assim. Óbvio, o bar é maravilhoso, faz a festa virar, o lucro é incrível, mas se for olhar 5 anos atrás... ou 6, 7 anos atrás, você olhava para o bar das festas, era mais cheio, tinha mais fila. E eu acho legal vocês resgatarem isso. Uma preocupação que a gente teve muito grande, e isso começa como produtor, eu acredito, é com a progressão de uma festa. A gente precisa conversar com o DJ que vai abrir para que ele abra à noite fazendo um trabalho em parceria com o dono da casa. Exato. Usualmente, quem abre a festa... é um DJ que ele é mais parceiro da casa, às vezes ele é o residente. Né? Ele tem essa missão porque ele é parte do processo, ele está junto com o dono da casa ali. Então, se for bem conversado, como a gente conversou, inclusive, lá na festa eu mandei um PDF para cada DJ. Eu coloquei o horário, quem tinha que procurar, qual era a sonoridade, o que a gente estava buscando com aquela festa, tudo que a gente estava buscando, isso é com a proposta também, de tudo. Pro DJ saber, né? Exatamente. Então, com o Lessa, que foi ele que abriu, aí eu fui bem clara assim com ele, olha, sua primeira hora vai ser só de house. Aí, no meio do set dele, depois de 1 hora, a gente ia parar, ia ter uma intro, que eu coloquei uma introzinha eu falando e tal. E aí, depois, ele começava com um tribal, mas um tribal leve, de muito flashback, de muitas coisas assim. BPM mais, né? BPM mais lento e com muito flashback. Ele foi o DJ que as pessoas mais elogiaram da festa inteira pelo trabalho que ele fez. Eu amo. Muito louco isso, né? Você imaginar o warm-up é o que mais chamou atenção. Mas eu posso te falar, eu às vezes, dependendo de quem vai abrir, eu fico assim, já amo. Porque um warm-up bem feito, ele é uma delícia. O que aconteceu? É uma delícia. Os amigos que estavam acostumados a chegar e já ter... Pensa bem, se você chega realmente ter aquele som pancando, você tem a sensação de que você está atrasado. Exato. Você chega e fala, meu Deus, acabei de chegar e o som já está aí. Ai, meu Deus, me dá alguma coisa aí. Começa a tomar tudo que existe, e inclusive tudo junto, para poder bater logo, porque você está atrasado, porque o som já está pancando. Exato. Mas se você chega, e olha bem o que eu falei do trabalho do DJ, o trabalho do DJ é deixar as pessoas confortáveis naquele ambiente, naquela forma ali que tem que ser. E não deixar o seu ego falar muito mais alto e você querer tocar para mostrar o que você está afim de mostrar, sim, mas não é o que a pista precisa naquele momento. É o que eu falo. Eu, quando tinha a Hub, uma casa aqui em Belo Horizonte, quando quer oportunidade? Beleza, você vai abrir o set de 3 horas. Entendeu? Então, aí qual é a grande questão? Prefiro ver o talento dele, saber fazer um warm-up, do que vir e tocar os hits do momento. Tocar o que tá bombando, tocar hit é fácil.
Já teve gente, de eu ver muito essa discussão, eu vejo às vezes na internet o pessoal falando assim, mas DJ não tá ali para educar e tal. Eu também acho que o DJ não tá para educar, a gente é entertainer. Com certeza. Com toda certeza. Eu não tô ali em pista para educar ninguém. Sabe, eu tô educando quando eu dou aula para outros DJs, mas na pista não, eu tô ali para entreter as pessoas. Só que da mesma forma que no médico, a gente não pode bater na frente do médico e falar, doutor, me receita aí, por favor, 2 frascos de Rivotril, aí eu quero mais, sei lá, frontal, eu quero mais Zopidem, entende? Sim, com certeza. Você não fala pro médico o que você precisa, porque o médico estudou para ele entender o que você precisa. Exato. Então, você vai dar a queixa e o médico vai responder com o remédio. Mesma coisa no DJ. O público vai dizer o que ele quer e aí o DJ vai falar, você precisa disso. Só que o maior problema para isso não é o público, porque diferente também do que as pessoas pensam, fazer o warm-up não é botar um monte de música chata. Não, tem que ser claro gostoso que de ouvir. Tem que ser música legal, dançante, legal, divertido. Você vai cantar pra cima, alegre. Tem DJ que faz o warm-up só colocando a música que ele não tocaria no horário do meio. Não, a música é ruim, aí ele diminui o BPM e aí coloca aquela música que é ruim pro horário do meio. Eu amo warm-up com aqueles clássicos do pop, que você canta, você dança, sabe? Você se diverte. E igual eu falo, né? Muita gente não tá preparada para falar sobre construção de set. E a noite também é uma construção, né? Ela é uma linha, né? E por isso que o warm-up é importante. Não dá para você começar uma festa aqui, né? Você tem que começar uma festa aqui e essa linha vai uma crescente. É que se você perguntar para uma parte do público, a pessoa ama, porque ela já vai chegar com tudo acontecendo. Daquele Só jeito. que à noite a gente tá ali, tudo tem um custo, né? Como eu falei, o Maison foi muito caro, por exemplo. As coisas têm um custo muito grande. E hoje a gente não ganha mais na noite dinheiro como já se ganhou lá atrás, sabe? Nos tempos mais áureos do tribal, lá de trás. Boates mesmo, hoje em dia, como as pessoas elas não consomem mais álcool, você roda uma balada inteira, você não vê uma garrafa. Quantas boates também não vê um combo? Exato, sabe? você não vê um combo. Um combo. Exatamente. Como assim? Na noite, no boate, não tem um combo. Você vai numa festa hétero aqui em Belo Horizonte, por exemplo, no Clube Chalezinho, o que mais tem é combo. A galera já chega, amigo, ó, esse combo aqui, 80 pra cada, vamos pedir. Isso não existe. Realmente, não, você não vê. Não existe. Isso faz com que o ticket médio da noite, ele decaia muito. Despenca. E o meu medo que aconteça é que a gente chegue no Brasil, o que já aconteceu, por exemplo, com outros países como os Estados Unidos, que eles viveram o tribal muito antes da gente. Eles tiveram o ápice do tribal lá nos Estados Unidos com Roger Sanchez, Júnior Vasquez, com Peter Hallhofer, todos esses grandes nomes e que hoje alguns nem estão mais na cena de tribal, já caíram para tech house, como Roger Sanchez, por exemplo, não toca mais tribal. E aos poucos a cena foi se segmentando só para homem. Ela foi se segmentando de forma em que as pessoas iam para lá sexualizadas demais ou com o intuito de ficar muito drogadas, na verdade. Sem ter consumo de bar, sem ter aquele gosto pela presença de mulheres trans ou cis. Vira a noite de homem sem camisa. Exatamente, forte. virou noite só de homens. Aí muita gente, obviamente, vai me ouvir agora e falar assim, ai, que delícia! Ai, que delícia! É isso que eu quero. Então, só que, vamos lá, gente. Claro, eu acho válido e super válido existirem noites segmentadas e próprias para cada tipo de nicho de público, né? Você vai numa Bigger em São Paulo, é uma noite incrível, maravilhosa. Mas quando a gente está falando de festas muito grandes, por exemplo, numa Pride, supomos, festas grandes como uma Guapo por exemplo, para 7 mil pessoas, é muito importante. A Missionary, a Maison, inclusive, o Maison da gente, já foi uma festa que a estreia dela já foi para 5 mil pessoas. Eu acho isso muito grande. Para qualquer país do mundo hoje, 5 mil pessoas no tribal é uma festa muito grande. Louco, é muita coisa. Então, se a gente pensa só aqui no Brasil, que é o último dos países ainda que não se segmentou e que a gente... Agora é que está tendo já, digamos, dos últimos anos para cá, é que está tendo essa segmentação do resto da comunidade LGBTQIA+, olhar para o tribal e falar assim, não, isso é festa de bicha padrão, não vou. Já começou a ter isso. Imagina, é como se o gay padrão fosse usado como xingamento. Isso é a mesma coisa acontecendo nos Estados Unidos, só que, digamos que uma geração ainda lá atrás. E lá chegou ao ponto de que não existe mais clube nos Estados Unidos. Você tem festas, eu toco lá, por exemplo, em prides, em uma festa ou outra que acontece, mas não existe mais clube com esse contingente de pessoas que tem no Brasil. Então, ainda há tempo de salvar a noite no Brasil, digamos, para quem acha, como eu, que a noite pode ser maior, pode ser mais ampla, o tribal, né? E se for olhar, no caso. Por mais que seja, né, uma festa tribal, você vai numa
numa tempo, numa high, numa boate que toque esse estilo, realmente o público homem, né, ele predomina. Mas eu falo que o tribal, o que eu mais gosto é que é uma noite que tem de tudo. Se você for olhar, claro, né, quantidades menores, mas tem gay, tem hétero, tem sapatão, tem trans. E que se você não tem briga, e deveria, funciona, não tem briga, né? Não, depende, porque a minha comunidade sapatonística, ela é difícil não, às mas vezes. numa festa tribal é muito raro você ver briga, ver confusão. E isso que eu acho mais legal e que eu acho que tinha que ser mais. A gente tem essa... Eu tô nessa... Luta, eu falei, né? Mais uma vez, no início eu falei sobre isso. Tem coisas que às vezes elas caem uma ficha na sua cabeça. E eu até então eu não tinha caído essa ficha do quanto eu poderia ser muito mais voz ativa dentro desse processo de transformação do que eu estava sendo. E isso tudo é um processo. Desde quando eu escrevi a música Agora, na pandemia, que eu comecei a me abrir um pouco mais, assim, energeticamente, depois a minha fase dark, mais... depressiva, e eu comecei a entender um pouco mais isso. Agora eu estou noutra fase de falar assim, não, Anny, eu acho que você tem que deixar uma contribuição mesmo. Sim. Então, por isso que eu estou fazendo questão de falar isso aqui hoje, porque eu acredito que a gente, por estar vivendo no Brasil... Por que a gente está mais atrás do que Estados Unidos, por exemplo? Porque lá a abertura gay ela foi muito anterior do que a do Brasil. Sim. A gente está vivendo essa coisa de você poder se assumir gay no Brasil muito recentemente. Exato. Lá, se você pensar em Europa e Estados Unidos, Elton John casou há um décadas tempo, atrás, né? entendeu? Você teve George Michael, você teve grandes nomes e teve também o problema do HIV em Nova York. Questões que foram muito duras, nos Estados Unidos inteiro, né? Muito duras para eles lidarem, e que teve grande rebu artístico, social lá atrás. A gente passou a viver isso tudo um pouco depois. Aí o que aconteceu com o Brasil? A gente via esses nomes todos acontecendo, né? Gays e lésbicas e trans, tudo muito acontecendo pelo mundo. Sim. Só que o brasileiro ele já tinha medo de se expor. Então nossos guetos ficaram enormes. Exatamente. Enormes. As pessoas passaram a ter que ir para um gueto, que é um clube, e aí todo mundo vai para se esconder. Eu peguei a época que as pessoas saíram correndo no beco da OFF, o clube que eu tocava, para entrar na antessala, porque não podia ser visto. Tinha uma antessala. Os clubes gays, eles tinham uma antessala antes de entrar, porque a pessoa não podia ser gay. Então, o grande virou um grande gueto para todo mundo que queria se abrir, e eu, inclusive, eu era dessas pessoas, inclusive, que queria ir para algum lugar, ela ter algum lugar que ela pudesse se sentir cômoda, que ela pudesse se sentir confortável. Agora é que a gente está experimentando uma outra fase, com novas gerações. E você vê muito isso até nos artistas, né? Você vê os globais, os famosos. Antes, alguém sair do armário, se assumir, né, se posicionar sexualmente, falar, olha, eu sou... não acontecia, né? Era 1 em 1 milhão. E hoje eu acho tão incrível quando você vê um artista, um ator, uma atriz, né, assumindo sua sexualidade, porque assim, deve ser para ele a melhor coisa e o melhor momento do mundo, né? Porque assim, você vai ser você mesmo, né, de verdade. Deve ser mais leve, né? Com certeza. Para essas pessoas, eu imagino. Com certeza. E quanto que é a data da próxima festa? Dia 16 de dezembro. Save the date aí, gente. Você já que corre. está assistindo aí, ainda há tempo. Vamos lá. Compra o convite. A gente não pode falar ainda das atrações aqui, mas já tem Bet Sax online, já tem Anny Luiz. Ainda tem mais um Vai time ter mais aí, uma atração internacional e vários outros nacionais maravilhosos, queridos colegas. Anny, me conta aqui, mudando um pouquinho de assunto, como é conciliar tudo isso, a sua carreira como DJ, a loja, a sua marca, a Cessi, e não só a Cessi, né? Temos também óculos, Missionary. Como é conciliar isso tudo? E a escola. Que são duas doidas, eu e a Mônica. Inclusive, Belo Horizonte, falando de escola rapidinho, tem vários alunos, né, aqui de BH, né, que foram formados, então, né, que vão dividir lá, eu tenho a escola, gente, já desde 2015 eu criei mesmo a escola. Antes eu dava aula, mas eu dava aula mais esporadicamente. Cheguei a fazer uma turma no espaço, que era São Sebastião e tudo, fiz um grupinho. Mas em 2015 eu abri escola lá em Salvador. E aí, depois de uns 2 anos, acho que 2017, 2018, não sei, acho que 2018. Não me lembro. Eu comecei a viajar com a escola. E aí, BH entrou no roteiro, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo. E aí eu parei agora porque a minha carreira internacional cresceu muito. Então você não tá tendo tempo, né? Então. E aí dificultou uma outra paixão minha, que é dar aula. E aí tem nerd, né? Você gosta de conhecimento e gosta de passar, né? Eu gosto. E aí tem aí a escola, aí a carreira internacional agora bombando, a carreira de DJ cada vez mais alta. Como é conciliar isso tudo? Loja, é bem marca, doido. Eu trabalho muito. Eu não tenho medo de trabalhar, sabe? E eu tive exemplos em casa dos meus pais que eles conquistaram
tudo na vida trabalhando muito. Então, para mim, não existia outra fórmula. Só existia trabalhar. Trabalhar. Então, mesmo depois, às vezes que eu chego em casa ou no hotel, depois de uma festa, a depender do fuso horário que eu esteja, por exemplo, com a Mônica, eu vou abrir o computador para fazer trabalhar. coisas depois de eu tocar, antes de eu ir dormir, por exemplo. Eu estou na Austrália e Mônica no Brasil. Quantas vezes também você não já chegou aqui no Brasil de uma viagem internacional e já foi, já vai tem que abrir direto. o computador. E essas coleção nova, processo criativo. Hoje a gente tem, só para quem estiver assistindo aqui, ainda não conhecer, vai ser um prazer poder falar sobre tudo isso, que eu tenho muito orgulho disso tudo que eu e Mônica, né, a gente está conseguindo construir. A escola está desde 2015 e a gente abriu também uma outra sede, né, filial, na verdade, né, uma outra escola, né, em São Paulo também. E a gente também tem a Missionary, que foi a primeira marca que a gente abriu, que é basicamente, a gente criou como sungas, né? A gente produzia muitas sungas, só que agora a gente também está produzindo a parte de roupa, acessórios e tal. Conjuntos lindos, inclusive. Teve de moletom agora nesse inverno. Isso mesmo. E quem desenha essas sungas é a Mônica. A Mônica trabalha com moda há muitos anos. Eu não estou certa se são 13, 14 anos que ela trabalha com isso. E ela sempre teve o desejo de montar algo para ela, mas ela trabalhava para uma empresa lá no Rio. E eu também tinha vontade de montar alguma coisa. Só que, obviamente, eu sou DJ, né? Eu não trabalho com varejo, eu não sei por onde é que vai. Eu adoro estudar sobre cabeça de gente, adoro essa parte de marketing, de estudo mesmo, de internet, de tudo que envolve, desde Kotler, no marketing, até a coisa mais atual, por exemplo, sobre mídias sociais. Mas eu não sabia como fazer. E produzir as coisas é bem complexo. Você tem a confecção, você tem o tecido. Exato, tem todo um estudo, né? A fitinha de dentro, você tem todo um estudo, cores. A gente, no final de semana, por exemplo, antes de vir para cá, a gente estava assistindo toda a Semana de Moda de Paris. A gente fica de olho em tudo. Vê as cores, né? O que vai vir de cor, o que vai ser usado. Tem todo um estudo, né? Além da parte de confecção, produção, a loja em si, física também, que, né, demanda trabalho, manter uma loja organizada. Tem todo o processo de criação. Eu não sabia estudo, nada né? disso, eu só gostava, sabe? Mas, assim, uma coisa que eu me orgulho muito é de... Quando eu quero, eu vou lá, eu estudo, eu vou correr atrás e tudo mais, porque realmente eu não sabia, eu ainda estou estudando, igual a produção musical. Sim. Eu ainda estou estudando muito, eu ainda acho que tenho muita coisa para aprender, mas assim, eu e Mônica, a gente não para, a gente desliga o computador, às vezes com a TV assistindo o desfile e tudo, é 2 horas da manhã para acordar 8, 8h30, 9, e assim vai, a gente vive a vida assim. Ai, Anne, mas isso é absurdo. Eu não me sentiria bem se eu não tivesse assim agora. E também é uma escolha, né? A gente porque faz sabe o que escolhas, acontece? Eu já falei, a Anne Luísa vai parar. Já a Anne Luísa para. Eu ainda não posso precisar quando é que eu vou parar. E não estou falando isso com o objetivo de... ela está criando fanfic aí errada, criando historinha. Não, eu tô fazendo... Eu não tenho muito plano na vida, mas eu sei que isso vai acontecer porque é uma vida muito desgastante. Eu não quero voltar a ficar nessa zona negra, depressiva de novo. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho uma mulher em casa, eu tenho uma irmã que eu sou muito ligada, também, eu tenho uma família, eu tenho outras coisas que eu faço. Os gatinhos estão na casa da minha mãe, que eram dela, na verdade, quando eu morava lá. E eu tenho isso também. Eu não quero só passar a minha vida inteira de um lado para o outro, apesar de eu amar o que eu faço, mas eu amo música e eu posso ser muito feliz tocando com meu pai no quarto com ele. Ou eu posso tocar para pouca gente. E também não precisar viajar para Paris para ser feliz. Música, dá para trabalhar de outras formas, né? Não precisa ser necessariamente se apresentando em palcos de festas pelo mundo afora. E querendo ou não, demanda muita energia, né? Demanda. Na verdade, o pior para mim é a solidão. A solidão é muito ruim. Se eu pudesse hoje, eu colocaria alguém para viajar comigo o tempo todo. É a coisa que mais me mata. Alguém, um social media para fazer os vídeos dela. Gente, por favor, eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá nos meus stories, quando sair esse vídeo, para ver quem se candidata a trabalhar comigo de produtor, para viajar comigo pelo mundo. Olha que eu vou. Olha que vai ter um monte de candidato, e quando fizer o primeiro mês vai desistir. Será mesmo? É cansativo, baby. Ninguém imagina. Quem vê minha vida no Instagram, as pessoas olham e falam, nossa, mas que incrível. Ela cada dia num país, ela tá em Londres, gente, não é fácil cada dia acordar num país, não. Olha, não é... Você não vai de jato fretado da Donatella. Isso, gente. É que quando a gente vê os artistas fazendo isso, David
de Guetta, Loki, eles vão com o jato próprio deles. E tem toda uma equipe Eles têm uma que equipe, cuida de tudo, eles até não comida vão na nem, mão, né? Mesmo que se fosse com voo comercial, eles nem iam lá fazer o check-in, que eu já tive banda, eu nem check-in eu fazia, eu ficava sentadinha enquanto o produtor fazia o meu check-in. Exato. Então, é uma outra coisa. Sou eu arrastando mala, sou eu passando por imigração, sou eu arrastando mala de novo, sou eu pegando mala, carregando, assim... Exato. Fora, lidar com a pressão das pessoas, de você estar sempre bem, A de expectativa você que as pessoas geram. estar sempre muito simpática. E eu já falei isso 300 vezes na minha vida, você já me viu falar Já, isso em grupo, sim. então. Eu tô lutando muito contra essa timidez, para ficar uma pessoa mais expansiva, para frustrar menos as pessoas quando elas vêm falar comigo, que eu respondo oi, tipo, pra eu ser um pouco mais... Não é que você não quer, não é que... É né, que, é seu assim, jeito hoje, por também, exemplo, né? antes de entrar aqui, eu já estava assim, eu respiro fundo. Não sei se tem 10 pessoas ou se tem uma só. Porque se tiver 10, eu fico tímida. Entendeu? Tiver tipo 5 pessoas, já pra mim já. Aí você fala, ué, Anne, mas é completamente antagônico a pessoa que tá ali no palco para 5 mil pessoas e tá ali quase tirando a roupa. Porque eu fico. Não, mas também, e é uma coisa Eu você sei tá lá, é ali uma no entidade. palco, Eu só né? posso saber. A gente é uma entidade. Só pode ser. Eu nem sei o que é, mas é alguma entidade. Eu não sei o que baixa. E Só pode assim, ser. a gente falou da sua marca aí, que a projeção que vocês pensam é cada vez crescer mais, né? Eu quero muito que a gente... Claro, eu conto com uma pessoa que ela é especialista, né? Assim, ela tem uma expertise em varejo muito grande. Então, a gente espera que a gente possa crescer bastante. A gente está abrindo agora em outubro, a loja em novidade, Brasília. hein? Novidade. Vai ter loja da Missionária em Brasília. Então, a gente vai ter mais uma loja para cuidar. A gente espera que a gente possa crescer. Meu sonho... Vamos lá, sobre sonhos. Sonhos, com relação sobre à Missionária. sonhos, vamos lá. Meu sonho é abrir um em São Paulo, vou abrir no Rio. Esse ano a gente abriu no Rio, mas aí pintou uma proposta boa em Brasília e a gente desistiu do Rio. Mas quero abrir um em Barcelona, um em Miami. Aí eu paro. Olha ela. Tá Joga bom, pro universo. tá Mônica bom, fala gente. assim, ó. Eu não gosto, eu falei pra vocês, eu não gosto de sonhar muito, que quando eu não consigo, eu me frustro. Sim. É esse que é o porque problema. Ainda mais quando a gente... Você, por exemplo, né? Que é uma pessoa que estuda... Eu fico bad. Se prepara. A partir do momento que você não alcança o objetivo, você automaticamente você se cobra, né? E você se cobrando... Por isso que traz... é o que eu te falei, assim, todas as coisas da minha vida, graças a Deus, deram certo, porque também eu só faço. Eu tenho esse problema. Talvez se eu tivesse ousado mais, eu poderia ter chegado muito mais longe. Sim. Mas eu só faço quando aquilo está muito certo. Aí, óbvio que vai dar certo, né, Anne? Porque já está certo. Teve um estudo, teve um preparo, né? É igual assim, a gente foi fazer uma festa, mas a gente fez com toda uma estrutura, com a estrutura inteira da Tempo. Teve um dia que tinha 100 pessoas trabalhando na casa. 100 das que a gente contratou de fora e mais as pessoas da casa. Então, é uma estrutura muito grande. Exato. Tá tudo acontecendo bem. A gente montar um line muito legal, com DJs muito incríveis. É óbvio que tem uma tendência de dar certo, porque você está fazendo aquilo de uma forma que é provável que dê certo. Você fez tudo até aquele momento. Antes disso, fez tudo possível para que seja um sucesso, né? O estudo, o preparo, toda a logística e a isso. escolha dos DJs, o cuidado com aquilo ali tudo. Assim, eu estudo muito, eu acho que hoje eu consigo fazer as coisas porque eu estudo muito, eu não tenho preguiça de estudar, eu estou sempre estudando. É sempre lendo, sempre assistindo. Você não vai me ver no aeroporto se eu não estiver assistindo um vídeo no YouTube, aprendendo alguma coisa. Ou trabalhando. Eu tô ou trabalhando, se eu tiver um pouquinho mais de tempo de abrir o computador, mas geralmente eu estou no YouTube vendo dicas de coisas, vídeos de coisas. É muito comum, assim, YouTube Premium, baixa e vai no voo. Vai direto, né? Um voo inteiro, 12 horas de Paris pra cá, eu vi Às vezes o assistindo Wi-Fi não de ajuda coisa. de voo, né? Eu vim de Paris pra cá estudando produção musical, pra você Aí, ter tá noção. vendo? Eu Isso é sempre incrível. tô fazendo, assim, porque eu acho que só vou acontecer na vida se eu correr atrás. Ninguém vai fazer por mim. É eu e eu. No caso, eu e a Mônica. É nós por nós. Então, Mônica é vambora. braço direito e esquerdo, foi né? um encontro... Eu acho que é kármico. Eu não sei explicar também. Eu e Mônica, desde o primeiro dia que a gente começou a conversar, foi surreal, assim. A gente tem uma cabeça que a gente não briga. Não briga. Também porque eu não quero, que Mônica é ariana, né? Ariana, meu amor. Satanás é difícil. Mas é que eu sou muito calma. Eu sou bem calma. Assim, muito difícil Você alguém me tirar aquariana? Aquariana. Mas é muito difícil alguém me tirar do sério. Porque eu sou aquela pessoa, ela começa a ficar irritada. Aí essa semana eu falei pra ela que ela estava irritada por causa de umas coisas, do Maison também, tudo. Aí ela começou a ficar falando ansiosa. Eu falei assim pra ela. Que tipo, cavalinho. Sabe assim, cavalinho. Aí ela ri. Tipo, não... Aí ela ri. Ela foi muito grossa. Foi, né? Foi, amor. Aí ela, e é o máximo de estranheza que a gente tem, assim. E a gente tem uma cabeça que deu muito certo. E os gostos muito parecidos.
Na verdade, isso ajudou na pandemia, né? Que a pandemia, muitos Sim, casais não sobreviveram. sim. Mas é porque a gente tem gostos muito parecidos. Então, para comer, para assistir um filme... Aí ajuda, tudo ajuda, o né? tipo, a gente vai ver desfile na televisão. Os gostos da gente são muito, muito, muito parecidos. E ela é, visualmente, tudo que eu queria ser na vida e não tenho coragem. O cabelo muito Mônica é diferente, maravilhosa, cheio, aquele tanto de cheio de tatuagem. super estilosa. Aí, resultado, vem essa daqui. Toda assim, essa menina... Mas eu vou começar a mudar, viu? Já vou anunciar aqui em primeira mão. Vai ter uma Anne Luiz aí, 2024, 2.4, Power... Babadeira. Que agora eu vou começar a ser a pessoa que eu sempre quis ser e eu nunca tive coragem. Agora, elas que lutem. Não, eu acho que assim, a gente dentro da gente, a gente é várias Anes, né? Sim. A gente tem várias versões, né? Tem várias versões da mesma pessoa. Mas essa coisa de ser uma menininha muito polida, lourinha e não sei o quê, isso não era eu. Tanto é que Mônica, me conhecendo, ela falou, Anne, você precisa mudar esse cabelo. Inclusive, esse cabelo que eu tava me sentindo, sua cor, eu acho. Então, eu tava me sentindo estranha. Eu falei com a Mônica, tô me sentindo estranha. Mas eu não sou essa pessoa inquieta, porque eu sou meio calma ao mesmo tempo. Aí eu falei, sei lá, tá tudo tão ruim, tão estranho. Ela falou, Anne, você precisa mudar o seu cabelo. Você não está se... Porque eu comecei a ter crises com ela de imagem. Eu falei, eu quero mudar o que eu vi. Isso não... Tá ruim isso, tá ruim isso. E ela falou, você precisa primeiro começar mudando o seu cabelo. Esse cabelo não combina com você. Aí eu... Ai, tá tão incrível. Aí quando eu girei e olhei no espelho, eu falei, meu Deus, agora minha alma entrou no meu corpo. Mas ainda vai mudar bastante o cabelo. Não, aqui é só uma transição da Anne Luiz. Vai mudar bastante. Sou aquariana, né? Aquariano é lá na frente. Isso mesmo. Não sei se vocês sabem, essa é a única apresentação da Anne em Belo Horizonte no ano, né? Assim, vai ser Teve a única, no Carnaval. Né? Teve no Carnaval. Só foi no Carnaval. Foi mesmo no Carnaval. A última foi em fevereiro. E hoje a gente vai ter uma noite... Hoje, né? Vocês vão estar assistindo outro dia, mas hoje, na gravação desse episódio, vai ter um festão lá no GIS. Inclusive, desde já eu quero agradecer o pessoal do GIS, Sampaio. O pessoal também fez tudo possível para a Anne estar aqui. Mônica, logística, João, que me ajudou muito também. E, falando de... É muito difícil a gente estar renovando, trazendo tudo de volta pra gente, né? Pra nossa cena. E eu vi que você falou lá que é bacana que você agora tá falando mais também, né? Trazendo, colocando a sua carinha. Quando você falou lá da dançarina da Guapo, que sofreu preconceito, a Rubi. Eu acho muito legal a gente estar aqui. E eu falei com a Anne, a gente vai falar sobre a cena sim, a gente vai falar sobre música sim, a gente vai falar sobre depressão sim. Porque eu acho o mais incrível é isso. A gente, além de você fazer o seu papel como DJ, né, querer criar sua marca, sua escola, trazer conhecimento, você tenta mudar, né? O que eu falei assim mais cedo, e eu queria até deixar bem claro, a gente não tem problema a gente ter festas segmentadas. Não tem problema você fazer uma festa para meninas, a outra festa para meninos, sabe? Não tem problema nenhum, até porque a gente vai ter uma pluralidade muito grande de eventos acontecendo no mesmo dia na cidade. Mas a gente não pode não ter festas em que seja uma celebração daquele estilo e simplesmente por você ser diferente, você ser uma mulher, seja trans ou cis, você não ser querida naquele ambiente. Ou você não tem isso um corpo, que não pode né? acontecer. Ou você não tem um porque corpo você sarado. Não tem um corpo certo, você não é uma pessoa querida naquele ambiente. A pessoa fazer, né, olhar torto para você. O problema não é existir uma noite segmentada. Sim. Que eu estava falando sobre Estados Unidos, sobre o que aconteceu nos Estados Unidos, que o tribal acabou virando uma coisa só masculina demais. Não tem problema ter festas de menino. Inclusive, eu já fui na Big, adoro os meninos, inclusive. Um beijo para eles. Eles fizeram um festival agora incrível. Ai, maravilhoso. Acho incríveis. incrível. Adoro. Assim, é uma vibe de noite que eu acho maravilhosa. Você não pode ter preconceito, né? Você não pode querer... Só que não dá para você não ter festas em que a comunidade toda, porque afinal todos estamos... Digamos que todos somos queer, se você tentar falar todas essas letras numa palavra só, né? Então... Todos somos juntos ali. Então, você não ter festa de tribal em que todo mundo possa ir sem você ficar ouvindo piadinha ou alguém te dando um solavanco, né? E você se sentir mal porque não vê alguém parecido como você. Então, por isso a nossa campanha do Maison, a gente começou a mudar realmente as coisas. A gente colocou 2 trans no palco. Isso. A gente colocou a Thaís, que é plus size, preta. E a Thaís agradeceu porque ela falou assim... Eu sempre fui chamada, Anne, para fazer o trabalho de... sempre me chama para ser alguém que representa a favela. Você agora me chamou para ser uma bailarina. Independente do... Claro, porque não é para ser aquela coisa do... é um representativo daquilo.
Sabe assim? Só porque precisa colocar alguém. Não. Você vai chamar pessoas que elas sejam muito incríveis. E Thaís já tinha gravado o vídeo comigo e ela foi muito incrível na gravação. Por que não trazer ela do Rio para São Paulo para fazer essa festa com a gente? Com certeza. Rubi, que é muito... Assim, Rubi já é mais minha amiga mesmo, mais próxima. E como que ela não está no Maison? Óbvio. Então, Patrícia também que estava lá. E mais os meninos também. Gente de salto, gente um pouco mais boy, um pouco menos gente? boy. Inclusão. Diversidade. Exato. Porque na nossa comunidade final, é isso. Eu acho que se nós todos, isso é um pedido que eu faço para se alguém aí for dono de festa, se vocês começarem a fazer essa mesma campanha, colocar mais diversidade no palco, a gente vai ter uma pista também muito diversa. Muito mais alegre. Ah, Yane, mas minha festa, ela é realmente uma festa masculina. Ok. Tá tudo bem, tá tudo certo. Tudo certo, não tem problema. Como eu, por exemplo, eu tinha uma festa chamada Benditas em Salvador, era uma festa de meninas. Mas, porque é uma festa de meninas, não significa que aparecia a bicha amiga que a gente ia tratar mal, não é isso. Mas é uma festa que o universo era mais feminino. Então a gente tinha bailarinas, mulheres e tal. Festas menores. Agora, você que faz uma festa grande, você que faz uma festa Pride para um público realmente massivo, então é bom pensar em diversidade, é bom trazer todo mundo para próximo. E outra, você, produtor, que faz esse tipo de festa, você pode ter certeza que esse termo padrão, ele literalmente faz pessoas se matarem tentando se encaixar nesse padrão. E eu acho que a partir do momento que você, produtor, passa a ter inclusão na sua festa, mais diversidade, você pode ter certeza que de forma direta e indireta vai contribuir para muita gente que tá ruim, está passando por um momento difícil por conta disso. A quantidade de gente que veio falar comigo depois no Maison e fala muito obrigada. Eu não imaginava, eu não imaginava. Eu fui tendo essa consciência e, como eu falei, de cair fichas na vida, e essa ficha foi caindo, de falar, Anne, você tem que fazer alguma coisa, acorda, sabe? E aí veio essa coisa do Maison todo, inclusive o primeiro vídeo, né, depois a apresentação mesmo, a festa. Mas muitas pessoas vieram me falar, obrigada por ter trazido. Pô, até lá na Europa o povo estava me agradecendo. Você está tendo um papel na sociedade fazendo isso tão importante. Mas agora vai ser mais ainda. Gente, eu não esqueço, uma vez eu estava aqui em Belo Horizonte, aí uma gay virou para mim e falou assim, você estava lá no after, na cobertura das padrões? Aí eu virei para ele e falei assim, para de usar esse termo. Porque as próprias pessoas... O padrão já se coloca como padrão. Aí a pessoa que quer ser padrão fica falando isso, né? Alimentando, dando mais força ainda para uma palavra. E sabe o que eu penso? Se eu for olhar o que é uma bicha padrão para mim, é uma bicha que faz projeto social, que recicla o lixo, sabe? Que ajuda, que é educada, que tem boas maneiras. Se eu fosse olhar o que é padrão para mim, o padrão seria isso. Mas é que surgiu isso, Augusto, dessa época de liberação nossa. Eu vivi essa época do padrão, né? Porque eu já tenho um pouquinho mais de idade. E na época que eu tive a primeira namorada, eu era retirada dos ambientes pelo braço por segurança, porque eu dei um beijo. Gente. Eu cheguei a passar por esse tipo de situação. Então, geralmente essa geração dos padrões, né, que vem aí dos seus 30 e poucos, bem para cima, até 40, até os 50, passou uma geração mesmo que a pessoa, ela queria ser gay, então ela teve que correr muito atrás de trabalho, de ter uma formação, de ter um trabalho muito reconhecido socialmente, de ter muito dinheiro, de ter tudo isso, aparentar másculo às vezes, porque precisava se provar para ter esse cargo, para conseguir tudo isso e para conquistar o respeito da própria família. Só que o mundo girou. Eu entendo isso ter acontecido, porque isso aconteceu comigo lá. Sim. E eu tive que raciocinar dessa forma, de falar, eu vou ter que correr atrás, eu tenho que correr atrás do meu, porque eu tinha que provar para minha família que eu era capaz, sabe assim? E provar para todo mundo que eu era capaz de ter minha namorada numa festa e que ninguém precisava me tirar daquela festa. Eu passei por isso. Só que o mundo girou e as pessoas passaram a ficar mais leves nisso tudo. E algumas dessas pessoas padrões, né, digamos assim, elas também começaram a cuidar tanto de corpo, de tudo, que elas começaram simplesmente, você não cuida? Então não quero você na minha roda. Você não tem um emprego bom? Então não quero você na minha roda. Você não tem... você não tem um carro X? Então não quero você na minha roda. Não se veste bem. Só que é uma forma muito materialista de lidar com o mundo. Eu sei que o mundo faz parte, o mundo é assim e tudo mais. E cruel, né? Mas a gente vive, graças a Deus, hoje um momento que a geração Z está vindo com outros valores e princípios e que estão desmanchando isso tudo, assim, né? E a internet ajuda, né? A geração Z, por exemplo. Com certeza. Você vê uma criança de 4 anos com o telefone na mão. E é maravilhoso a gente ver que hoje as pessoas elas se sentem felizes de colocar para fora a sua diversidade, o seu eu diferente, do jeito que você é. Exato. Mas assim, é difícil, tá? Porque eu já apareci de óculos nas stories e o povo falando, pra que você tá aparecendo de óculos com esse óculos horroroso, fundo de garrafa? Eu mesmo. Coisa feia. Eu mesmo, quando comecei a sair, fui pra festa tribal, eu nunca tive o corpo
que né, as pessoas olham e falam, nossa, que corpaço. E eu, durante um bom tempo, eu tinha vergonha de tirar a camisa na festa. Sabe? Óbvio, muitos ali estão tirando a camisa para poder estar se exibindo. Mas a gente tá com calor, né? É cheio, é apertado. E, poxa, depois de um tempo que eu fui, eu me libertei, eu tirei isso de mim. Sim. Sabe? Quebrei isso dentro de mim. E eu vou te falar, igual você falou, as pessoas ficam felizes. O dia que eu tirei a camisa a primeira vez, eu nunca vou esquecer. É bizarro isso. Foi tão gostoso, eu me senti tão bem, foi tão libertador, foi tão livre. E as pessoas querem se sentir assim, né? Eu posso falar uma coisa que eu nunca falei em lugar nenhum. Pode, nada, claro, nada em lugar nenhum. Eu fiz uma lipo, né? Eu fiz uma lipo. E ela foi muito oriunda de um processo que eu estava passando, que veio desde dessa fase minha dark e depressiva que eu estava. Mas eu fiquei assim muito mal quando eu comecei a me ver vítima do que estava acontecendo comigo, da quantidade de mensagens das pessoas falando muito do meu corpo. Olha que absurdo isso, gente. Eu sempre fui, desde pequena, eu tenho as vértebras apinhadas da coluna, então eu tenho uma facilidade de formar a barriga e tudo mais aqui. E aí eu comecei a ver as pessoas me usando no meio como meme, falando, tem gente que mandava mensagens e coisas pesadas mesmo. E eu não acreditava que eu era capaz, que eu via assim a Luísa Sonza recebendo, você não acha que Anne Luiz, tipo assim, eu não tenho nem 100 mil seguidores, sabe? Então eu não achava que isso ia acontecer comigo, mas eu comecei a ver que as pessoas fazem isso mesmo. E eu tive muito problema, eu cresci minha vida no colégio com problemas e tudo mais, assim, de dificuldade de lidar com os colegas e tudo, para depois, quando adulteci, eu comecei a resolver isso um pouco, e agora, depois das pessoas, de certa forma, algumas pessoas dentro desse meio, né, elas me conhecem, e aí você se vê um pouco mais pública, e aí você recebe uma enxurrada de gente falando coisas do seu corpo, que assim, eu não tenho culpa, sabe? Eu não tenho o que fazer. A não sei que claro, se eu fizer uma lipo e tirar fora, beleza, mas é uma parte do corpo, você não tem o que fazer. É você, né? E isso foi tão duro para mim ficar ouvindo, que chegou uma hora que aquela gaveta do meu problema que eu tive desde adolescente, de lidar com os meus colegas que ninguém queria ficar comigo, sabe, essas coisas assim, eu lidei com isso mais adulta, deixei numa gaveta e deixei lá. E não mexi com isso. E aí agora, depois de tantos anos da minha vida, as pessoas abriram a gaveta e bagunçaram tudo isso. E foda-se, desculpa o termo, mas jogaram para cima. Dane-se se isso doeu em você, se dói. E dane-se, eu vou falar, eu vou te mandar mensagem, eu vou usar você como meme, eu vou te comparar com não sei quem, eu vou fazer tal coisa. E isso dói. E foi aí que eu falei, eu cansei. Eu vou fazer uma lipo. Eu cansei. E ainda não parei o corpo, eu vou mudar. Aí você fala, pô, Anne, tá precisando de terapia? Tô precisando. Quase todo mundo precisa, tá, gente? Tô Inclusive, precisando. façam, é incrível. A terapia precisa estar mais vida. em dia. Mas eu já percebi que, mesmo eu cuidando disso, terapeutizando, mas esse enxame que fica em cima de qualquer defeito que você tem, ou qualquer coisa que alguém ouviu falar, quando você se torna um pouco mais pública, as pessoas elas amam fazer disso o inferno. Nossa. Então, parece que tem prazer, né? Isso me machucou muito, não quero que machuque mais, então algumas coisas eu vou ter que ir resolvendo. Tipo, fiz uma lipo. Cortei fora parte da reclamação das pessoas. A outra eu vou botar a bunda. Pedro Mancini, me aguarde esses dias. Vou botar a bunda, que eu quero ver agora qual é o meme que esse povo vai fazer de Quero Luiz. ver. Quero ver agora o que elas vão fazer. Mas, recado final para essas gays que me ouvem. Gente, a gente sabe quanto ser gay, né, ser queer, quanto dói, quanto a gente sofre para poder se provar para a família, se provar no trabalho. A gente sabe o que é dor. Então é inadmissível. Se você é parte dessa comunidade, você está parando o seu tempo para causar uma dor de graça para uma outra pessoa dessa forma. É inadmissível que você compreende o que é dor. Quando a gente não entende o que é dor na vida, a gente... é fácil, né? É fácil. Ai, pelo amor de Deus, é uma brincadeira. Você não sabe. Mas se você sabe o que é dor, e a gente sabe porque você sofreu ou para entrar num padrão de corpo, ou você sofreu porque te chamavam de gayzinho na escola, qualquer coisa a gente passa a sofrer ao longo da vida. Então, a gente parar o tempo da gente para escrever uma mensagem e falar de alguém, e falar do corpo de alguém, falar de uma característica da pessoa, é realmente algo que você precisa voltar para dentro de si e falar assim, eu preciso voltar 3 casinhas e me reeducar de novo, porque o universo não me ensinou. Né? E pensar, isso é legal, eu gostaria que fizessem comigo.
É igual eu falo, por isso que eu falei a importância desse assunto, de falar sobre o padrão, sobre depressão, porque assim, eu já perdi amigos, acho que você inclusive também, acho que a gente da cena, a gente perde pessoas por conta de, às vezes, a gente, tá tudo bem, sabe? E não tá, às vezes, tudo bem, o pessoal fala, ele não avisou, ninguém sabia. Não é assim. A gente acabou de sair do Setembro Amarelo, mas as pessoas têm dado muitas deixas. Elas têm dado até. Então, ficar atento ao seu amigo, oferecer ajuda. Exato. E pedir ajuda. Exatamente, pedir ajuda. E é isso, sabe? Igual você serve para você também, viu, Anne? Com certeza. Só eu tô falando para mim mesmo. Todos nós, a gente tem que saber pedir ajuda, né? Tem gente que tem dificuldade em pedir ajuda. Mas é isso que eu acho incrível. É a gente fazer o nosso papel. Sabe? É querer ouvir uma pessoa, nunca falar, isso é besteira, ou então, depois eu discuto, sabe? A gente nunca sabe, a dor do outro a gente nunca sabe como ela é. Então, assim, e às vezes eu já passei por isso de ouvir um amigo do Rio, hoje ele é amigo, na época não era, eu simplesmente por ouvir ele, depois fiquei sabendo que ele me mandou mensagem falando que eu ajudei ele, que ele quase se matou, que ele estava num momento muito difícil da vida dele. Então, assim, às vezes ouvir ou perguntar se está tudo bem, você pode estar salvando alguma vida, salvando um amigo seu, sabe? Às vezes até dentro de casa, a gente não sabe, né? A gente viu o caso daquela jogadora de vôlei, que, né, caiu acho que 17º andar. Ainda não se sabe direito, ainda não sobre sabe ela. direito, mas vai saber. E ainda falaram, nossa, mas ela estava numa fase tão boa da carreira dela, da vida dela. Vai saber se ela realmente estava nessa fase, né? É porque a gente gosta de achar que a vida é o que a gente projeta sobre o que a gente está vendo. Exato. Porque a gente projeta. É igual a minha vida. A pessoa fala, nossa, Anne, você foi para Londres e Paris. É só sala gente, VIP, é só mas país internacional. Pensa que eu fiquei 4 dias entre 2 países e voltei. Isso não é gostoso, não, gente. É bem cansativo. É cansativo. É muito cansativo. Tá cada dia num país. Com o pé mancando, andando para ir pegar o trem com a malinha assim, ó, mancando. Então, assim... sou muito grata ao que eu faço, não vou jamais deixar de ser, porque isso, na pandemia, antes da pandemia, que eu estava muito mal, eu estava deixando de ser grata, eu só estava virando uma coisa mecânica. E agora, graças a Deus, eu retomei minha paixão por viver mesmo, e estou muito grata à vida que eu tenho hoje. Mas eu não vou ficar muito tempo nela, porque realmente é impossível. Mas é isso, viver é isso, é a gente pensar no que a gente quer. E nem sempre vai ser ficar tocando pelo resto da vida ou fazendo o que as pessoas acham que você tem que fazer. Eu só vou inventar outras coisas pra vocês, viu, gente? Que a Anne Luiz e Mônica Kaufmann não vão parar. Vou abrir essa vez um barzinho de sapatão, assim, lá em São Paulo. Eu achei. Pra gente tomar uma cerveja. Uma voz de violão, bem Ana Carolina. Eu lá, ó, com meu violãozinho. Gente, falando em viver, nosso tempo tá assim... Já extrapolamos. Ana, a gente vai ter que marcar a segunda temporada, o segundo episódio, parte 2, porque, assim, é muito assunto. E falando em viver, a gente está vivendo, então eu quero te agradecer mais uma vez por você estar aqui com a gente, quero agradecer a todo mundo que fez isso possível, sabe? Querendo ou não, a gente fala, o povo acha que é fácil, mas ninguém sabe a logística, às vezes, porque para ela estar aqui, como foi, aeroporto, tempo, maquiador, sabe? Enfim, muito obrigado, é uma honra te receber aqui, você sabe que eu te acompanho, eu sou fã, então, assim, para mim foi um dos roteiros mais difíceis de fazer, tanto que nem tanto roteiro, era mais os assuntos que a gente ia falar. Então, assim, eu sou muito grato de verdade. E continue fazendo o que você faz. Continue inspirando as pessoas, continue educando as pessoas, levando educação, conhecimento e fazendo sua parte aqui na nossa sociedade. Eu estou bem feliz de estar aqui hoje, Augusto. De verdade. Bem feliz, de verdade. Muito até obrigado, mãozinha. Viu? Muito obrigado mesmo. Eu estou bem feliz, porque a senhora Augusto merece, inclusive, esse lugar que está super lindo. Gratidão, obrigado. Fiz questão de vir para cá, de vir mais cedo. Quase não dormi hoje, inclusive. Dormi pouquíssimo para estar aqui hoje, para pegar avião e tudo mais. Eu e o Rodolfo. Meu pezinho aqui, meu RoboFoot. Mas eu estou muito feliz por ver você e ver tudo isso. Eu sou assídua já daqui do canal, né? Já falei. Porque você é uma pessoa que pesquisa, que estuda, que vai a fundo, que sabe, igual a gente aqui, a gente conversou de milhões de assuntos. E eu espero que, de alguma forma, eu possa dar um pouco da minha contribuição dos 17 anos aí que eu já sou DJ. Com certeza, já estou macaca véia, já véia demais. Uma macaca velha em eterno aprendizado, porque eu tô, como eu falei, eu adoro estudar, adoro ver tudo, tanto que eu não perdi nenhum podcast seu. Pois é. Não, eu não perco nada, gente, eu assisto tudo. Eu sou muito grato, de verdade. Estou muito feliz de estar aqui, obrigada demais pelo convite. E eu espero que essas nossas conversas, de alguma forma, elas inspirem as pessoas, inspirem DJs, inspirem pessoas no meio, fãs, produtores, público. Porque se eu também estou com essa cabeça agora, pode ser que outras pessoas também entrem na mesma sinergia que eu e que a gente consiga juntos criar uma história, criar um movimento
de realmente trazer todo mundo pro tribal, que é a coisa que eu estou muito focada Tribal agora. é coisa boa, gente. Trazer todo mundo pro tribal, é fazer todo mundo feliz. Eu tô nisso. E crescer minhas marcas, aí a parte comercial da coisa. Eu vou deixar a Ana Luísa agora, mais do que nunca, muito feliz, muito colorida, muito com mensagens positivas mesmo. E vou trabalhar muito para as minhas marcas crescerem, porque lá na frente eu vou precisar delas. Amém. O nosso podcast vai acabar aqui, mas é nosso dia não, porque mais tarde tem Giz e eu vou estar lá fazendo uma cobertura com ela no palco nessa noite memorável. Então eu quero agradecer vocês que estão aí assistindo, agradecer você mais uma vez, Mônica, todo mundo, Sampaio, Giz. Muito obrigado, gratidão, gente. Obrigada. Um beijo. Até o próximo. Desnuda.